Oi, gente, tudo bem? Palestrando Espiritualidade de hoje, eu venho trazer uma palavra que é muito importante para mim ao longo da minha trajetória, porque através dessa palavra eu fiz uma experiência da providência divina e é um testemunho que eu me alegro muito em poder vir hoje aqui partilhar. Durante 10 anos mais ou menos da minha vida, eu tive um diretor espiritual, que é o Padre Paulo Henriques, que hoje está na paróquia de Santo Antônio de Pádua. E Padre Paulo é um pai, não só para mim, como para vários jovens, né, daquela época na cidade de Campos dos Goytacazes. Padre Paulo, através dele, muitos jovens da nossa cidade se converteram. É um grande pai para muitas pessoas. E certa vez eu fui atendida por ele e falei dos meus anseios, conversei muito com ele, ele me aconselhou e ele me deu uma palavra muito preciosa. A palavra está em Mateus, capítulo 7, versículos do 7 ao 11. O valor da oração. Pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e a porta vos será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe. Quem procura, acha, e ao que bate, a porta se abre. Quem de vós dará uma pedra a um filho, se ele lhe pedir pão? Ou lhe dará uma cobra, se ele lhe pedir um peixe? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celeste vos dará coisas boas aos que lhe pedirem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Eu vou dizer para vocês, contar agora um testemunho, que também é um testemunho com relação a um trabalho. Padre Paulo me deu essa palavra. Semanas depois, na época, eu dava aula de Direito do Trabalho numa outra cidade. E aí, naquele momento da minha vida, eu precisava voltar para a casa dos meus pais. Precisava. Por dois motivos. Primeiro, porque a minha avó estava doente, morando lá, e eu queria passar mais tempo com ela, porque eu não sabia até quando ela ficaria no meio de nós. E segundo, porque eu estava em processo de formação para entrar na comunidade Canção Nova. E a cidade de Campos era a cidade onde ficava uma filial, digamos assim, da comunidade Canção Nova. E é lá que eu era formada. E na época eu morava na cidade de Itaperuna. E eu dava aula em Itaperuna e dava aula nas cidades da Redondeza. E nesse dia eu cheguei a Bom Jesus, do Itabapoana, para dar aula. E sempre no meu caminho eu passava na igreja, ia orar um pouco para depois dar aula. Nesse dia, eu me recordo que eu estava um pouco ansiosa, porque as minhas aulas lá iam terminar, o meu contrato ia terminar, e eu queria voltar para Campos. Era final do ano, eu queria voltar para Campos, porque eu queria voltar a morar com os meus pais por conta desse contexto que eu já falei para vocês. E eu me recordo que eu entrei, fui até a capela, dentro da igreja, para quem não é católico, dentro da igreja existe uma capela, que é onde fica o Santíssimo Sacramento, que é a hóstia que nós recebemos na missa, para ficar mais simples para vocês entenderem. Fui até a capela e naquele momento eu orei em cima dessa palavra. Senhor, a minha situação é essa, eu preciso, Pai, que essa porta seja aberta. Abra uma porta para mim em Campos, porque eu preciso me mudar para lá, que o Senhor possa direcionar todas as coisas e que uma porta seja aberta para mim em Campos. Fiquei lá um tempo, orei e fui dar minha aula. Cheguei mais cedo, como de costume, fiquei conversando com a coordenadora na secretaria e até que chegou, já estava lá um rapaz, eu fiquei afastada fazendo uma leitura e ela ficou lá conversando com ele. Nunca tinha visto aquele rapaz, não sabia quem ele era, nem de onde ele era. Eles estavam conversando.
De repente, ela olhou para mim e falou assim: a pessoa que você precisa é a Thaís. Eu olhei e falei: E ela me falou assim: Thaís, ele tem um curso em Campos, um curso jurídico, e ele está precisando muito de uma advogada para dar um suporte a ele lá, nesse curso. Porque ele precisa de alguém da área jurídica para ajudá-lo nesse curso, né? Porque a pessoa vai entender. Aí eu falei, aí ela falou, olha, a Thaís é de Campos, inclusive ela tá querendo voltar para lá e tal, não sei o quê. E aí nós conversamos, ele falou, isso era uma segunda-feira. Ele falou assim: na quarta-feira você pode ir lá pra gente conversar? Eu falei: posso. E nós conversamos, ele me explicou qual era o trabalho e tudo. Eu gostei muito porque eu já dava aula, eu já gostava dessa área de educação. Lá eu não ia mexer, não ia dar aula, mas eu ia mexer com a parte administrativa de assistente de coordenação dos cursos jurídicos. E aquilo me interessou porque eu gostava, né, daquilo, e eu também ia ter acesso ao curso, ia ter acesso. Eu poderia fazer cursos também. Né? Foram pessoas maravilhosas com quem eu trabalhei lá. Para dizer para vocês. Aí, obviamente, né? Fizemos uma reunião na quarta-feira, ele pediu para eu pensar e tudo. Na sexta-feira eu dei a resposta e na segunda eu comecei a trabalhar, uma semana depois. Para dizer para vocês. Aquele que pede, recebe. Aquele que bate, a porta é aberta. Porque eu sei quem é o meu Senhor. Eu sei quem é o meu Deus. Eu sempre que eu for dar um testemunho aqui, eu vou me emocionar. Porque a graça de Deus não é para mim. A graça de Deus é para nós. Ela está aqui. É para nós. Basta eu abrir a porta do meu interior. Basta eu abrir o meu coração. Não é só a porta física. Não é só o emprego, não é só aquilo que é palpável, mas está dentro. Quando eu abro dentro, tudo fora se abre. Essa é a chave, minha gente. Essa é a chave. Olha isso. Em uma semana, eu estava em Campos. Ele falou que eu podia cumprir com todas as aulas que eu ainda precisava dar em alguns lugares. Em uma semana eu estava empregada. Eu fiz uma oração, em 15 minutos eu fui atendida. Ah, mas eu estou orando há anos e Deus não me atendeu ainda. Existe um momento para cada coisa debaixo do céu. A palavra de Deus também vai nos dizer isso. Existe um momento para cada coisa. Aquele era o momento, eu precisava. E foi maravilhoso, sabe por quê, gente? 6 meses depois, a minha avó adoeceu, foi para o hospital. Eu pude ficar com ela lá. E eu consegui uma vaga da UTI, na UTI, que ela ficou no hospital público, eu consegui uma vaga de UTI para ela. E eu consegui um padre, que eu também amo muito, o Padre Giovanni. Eu consegui o Padre Giovanni para que fosse lá dar a unção dos enfermos à minha avó. Logo depois, vovó faleceu, mas faleceu com os sacramentos, porque era uma mulher de fé, era uma mulher religiosa, temia ao Senhor. E eu pude não só ter o emprego, mas eu pude também ajudar espiritualmente a minha avó. Com Deus, minha gente, é tudo na ordem, tudo ordenado. As coisas se encaixam com Deus. Peça, mas antes de tudo, abra a porta do seu coração, do seu interior, para que o Senhor possa agir verdadeiramente na sua vida, assim como Ele age na minha. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.